Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 3. Nós vamos meditar do verso 8 em diante. Hoje você tem que parar de pensar como sobrevivente e começar a pensar como um rei. A Bíblia nos diz em Apocalipse 1:6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo o sempre. Nós não podemos pensar como sobreviventes, devemos pensar como reis. O Senhor disse para Adão que ele deveria dominar aqui nessa terra. Não o domínio como algo exercitado no sentido de se sobrepor sobre outras pessoas, mas de você se posicionar como uma pessoa de governo, uma pessoa que não vai ser cauda, mas vai ser cabeça. Porque o domínio segundo Deus não é o domínio segundo o homem natural. O domínio segundo Deus é um governo. E Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. A doença tem que se submeter ao domínio. A pobreza tem que se submeter ao domínio. A desordem tem que se submeter ao domínio. O que o rei fala é uma ordem, é uma lei, tem que ser obedecido. O que a Bíblia está falando é que tudo que estiver fora do lugar, tudo que estiver em desordem, tem que ser ordenado, porque o rei deu a ordem. Você foi chamado por Deus para governar. Então esse problema, ele pode ser resolvido. Essa situação pode ser resolvida. Porque você recebeu esse poder. Mas a partir do momento que você pensa como um sobrevivente, isso é um problema para você. Porque o sobrevivente, ele vai vivendo um dia após o outro. O sobrevivente, ele canta: vida leva eu. Mas um rei não. Um rei está posicionado. Ele sabe para onde está indo. Já tem planejado. E é esse o pensamento que nós devemos ter, de reis e de sacerdotes. É por isso que o pensamento de um rei não é o pensamento de um indigente. Um rei sabe para onde está indo. Um indigente está dependendo dos outros. E nesse texto de 2 Reis, capítulo 3, do verso 8 em diante, nós vamos aprender bastante sobre isso. Achou aí? Eu já disse para você que você é bem-vindo aqui? Se eu não disse, eu vou dizer agora: seja muito bem-vindo. Essa é uma casa de oração. E você tem liberdade de orar em línguas, de dizer glória, de dizer aleluia, de dizer Jesus eu te amo, e de dizer bem-vindo Espírito Santo de Deus. A Ele a glória. A Ele a glória. 2 Reis capítulo 3 verso 8 diz: e perguntou: por que caminho subiremos? Respondeu-lhe Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Jorão, para você entender, era rei de Israel. Naquela época, Israel e Judá haviam se dividido. Jorão era filho do maligno rei Acabe, casado com a rainha Jezabel. E Jorão era filho de Acabe. E diz no verso 9: partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. O rei de Judá nessa época se chamava Josafá, um grande homem, um homem de Deus.
E andaram rodeando durante 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Disse então o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. O povo moabita era coordenado, guiado pelo rei Mesa. O nome do rei era Mesa. Mesa tinha aliança com o rei Acabe. Quando Acabe morreu, ele se rebelou contra Jorão. Aí aqui a gente já começa a perceber algumas coisas. Que as pessoas mudam. As pessoas mudam. As pessoas, não todas, mas muitas, trocam de lado quando vem a oportunidade. E continua. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor por quem consultemos ao Senhor? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele 3 reis. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ter com os profetas de teu pai e com os profetas de tua mãe. O rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Respondeu Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te contemplaria, nem te veria. Sabe o que o profeta Eliseu estava dizendo aqui para Jorão? Porque Jorão estava seguindo os mesmos passos do pai e da mãe dele. Eliseu disse assim: se Josafá, rei de Judá, não estivesse com você nessa guerra, eu nem olharia na tua cara. Aí aqui nós tiramos outra lição: a importância das conexões. Tem gente que não quer se relacionar com ninguém, não sabe trabalhar em equipe, não sabe pertencer a uma visão, não sabe se conectar a algumas pessoas. Mas essas pessoas, muitas vezes, essas conexões, estão carregando a chave que tu precisa para te destravar. Então, se Jorão não tivesse conexão com Josafá, ele estava perdido, porque o profeta não ia profetizar para ele. Mesmo sendo rei, mesmo tendo poder, o que estava mandando naquele momento era a conexão, não era o seu poder, não era o seu reinado, não era o seu dinheiro, era a sua conexão. E no verso 15 diz: agora contudo, trazei-me um arpista. Presta atenção aqui, Gediel, ó. E sucedeu que enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. Olha a importância da adoração e do profético juntos. Eliseu pediu um arpista para adorar o Senhor, para que o Senhor falasse. Ele queria um fundo de adoração. A adoração e o profético, a adoração e a oração precisam estar de mãos dadas. É por isso que tudo dentro do corpo de Cristo tem que ter uma conexão só. O profético, a oração e a adoração. E diz no verso 16: e ele disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitos poços. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, os vossos servos e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor,
Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, cortareis todas as boas árvores, tapareis todas as fontes de água, e cobrireis de pedra todos os bons campos. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel, Jorão chamou aqueles que ele tinha aliança, que era o rei de Edom e o rei de Judá. E ambos começaram a marchar. Só que no deserto é difícil para um exército marchar. E a Bíblia diz que depois de 7 dias, eles já não tinham muito mais do que comer, e não havia água para os soldados e nem para os animais. Ia morrer quase todo mundo no deserto. E eles não iam conseguir alcançar a sua promessa. Quem é que tomou a decisão de ir pelo deserto? Jorão. Como é triste quando um homem não ouve a voz de Deus. Ele toma decisões erradas. Escolheu o caminho do deserto, talvez por ser um ponto estratégico para atacar o seu inimigo, talvez para ser um elemento surpresa contra o seu inimigo, eu não sei. O que eu sei é que Jorão tomou a decisão de ir pelo deserto, e estava indo tudo abaixo. Eram 3 exércitos, mas esses 3 exércitos estavam já com falta de água. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: para toda decisão, para toda direção, você tem que consultar Deus. Nós passamos trabalho, queridos, quando não consultamos a Deus. Eu quero me tornar um chato de bater na mesma tecla com as pessoas. Tudo que você fizer, você tem que consultar Deus. Vai comprar, consulta a Deus. Vai vender, consulta a Deus. Vai começar um negócio, consulta a Deus. Vai se desfazer do negócio, consulta a Deus. Vai mudar de cidade, consulta a Deus. Vai mudar de igreja, consulta a Deus. Vai permanecer na igreja, consulta a Deus.